Para resolver o problema, o Paulo então resolve tratar com informação, levando aos colossenses, ou relembrando os colossenses, daquilo que eles já sabiam, e reforçando então algumas coisas. Primeira coisa que o Paulo diz então, e eu quero usar esse alerta do Paulo, está lá no versículo 4. Olha na sua Bíblia aí. Olha na sua Bíblia aí. Capítulo 2, verso 4. Diz assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. O Paulo começou a tratar, começou a abordar, falou da preocupação dele, né? A gente vê nos versos 1 e 2 do capítulo 2. E aí o Paulo então faz esse alerta: cuidado com os argumentos aparentemente convincentes. E eu sempre gosto de brincar com um argumento aqui, ó. Por exemplo, Giovana, qual é o seu time preferido, Giovana? Corinthians, não preciso nem falar nada, vou mudar para outro, porque ela já está convencida. A Raquel, e o seu, Raquel? São Paulo. Então, eu vou dizer para Raquel: ó, Raquel, lamento muito dizer, mas o seu time não está numa boa situação. E eu vou apresentar os meus argumentos, de que o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo. Vai mudar você? Aparentemente, agora se o pastor Gerson vier aqui, Raquel, ele vai falar do Palmeiras. E aí ele vai usar argumentos aparentemente convincentes. Ele vai falar assim: o meu time está melhor nas tabelas aí, tudo que joga ganha, ganhou inclusive do Corinthians, ganhou? Eu não consegui assistir até o final, eu vi até 2-1, foi 2-1, o Gerson piorou a situação. O Gerson não viu também. O Paulinho, você sabe, quanto foi, Paulinho? 2-1? Então, o meu time é melhor que o seu, Raquel. Então, pare de torcer para o São Paulo e comece a torcer para o Palmeiras. Argumentos aparentemente convincentes, não é verdade? Ele poderia virar para mim: Tamar, ó, chega de falar de Corinthians. Seu time não está com nada, só perde. E os argumentos, eles convencem. Mas você vai mudar de time, Raquel? Esse negócio de time é uma coisa impressionante, né? Chocante isso, né? Como é que a gente não vai mudar de time? Porque a gente gosta, enfim, time tem essa coisa do coração, né? Não é muito pela razão. Mas na questão de fé, argumentos aparentemente convincentes mudam as pessoas. Não muda no time de futebol. Olha que interessante. Não há quem convença a Raquel de mudar do time, de ser corintiana, de ser palmeirense, de sei lá o quê. E não só aqui, mas em vários lugares. Tem pessoas que não mudam de time, mas às vezes acabam mudando de religião. Tem toda uma outra coisa para a gente conversar aí, mas a questão é a seguinte: cuidado com aquilo que vierem falar para você. O Paulo está fazendo esse alerta para a igreja. Cuidado com esses argumentos convincentes. Verso 8, olha o que ele diz: tenha cuidado para ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Ou seja, o ser humano, presta atenção nisso, hein? O ser humano gosta de algumas coisas deste mundo. O ser humano gosta que alguém dê a solução para ele. É muito mais fácil alguém assistir uma pregação na internet, ouvir no rádio ou na televisão, do que ler a Bíblia. Cerca de 80 pessoas questionadas, como é que elas conhecem a Bíblia? Sabe qual é a resposta delas? Eu assisti na internet, eu assisti fulano de tal, eu vi Beltrano. Novela. Então, essas maneiras é o jeito que muita gente acaba usando para conhecer ou achar que conhece a Bíblia.
vão buscar em seres humanos. E se eu um dia começar a falar bobagem aqui desse púlpito? O que é que vai dar condição para você saber que se o que eu estou falando, se o que o pastor Gerson está falando, ou se qualquer outro pregador que um dia subir aqui está falando bobagem? O conhecimento da Bíblia. Agora, se você não conhecer a Bíblia, se você não estudar a Bíblia, você vai fazer o quê? Aceitar o que é dito para você. Nos púlpitos, nos rádios, na internet e na televisão. Então Paulo faz esse alerta. E olha que ele não tinha TikTok na época, hein? Ele não tinha Instagram, não tinha essas coisas todas. Mas hoje, quando a gente vê a disseminação desses grupos que pregam bobagem, é muito grande. Muito, muito, muito grande.